Bom dia, colegas vereadores, público presente, corpo administrativo dessa casa, todos que nos acompanham pelos canais de comunicação. Semana de apreensão, né? Semana de retirada de falas, semana de muita ponderação. Na verdade, continuidade de retiradas, né? Há semanas que muitas pessoas vêm retirando as falas e a gente não tem podido perceber, né, o que as pessoas têm a dizer, né? Faz parte do processo e também dos compromissos de cada um com a nossa cidade. Eu reitero, nesse momento de fala inicial, como a gente tem sempre feito, no decorrer das andanças nos bairros e cidades, nos bairros da cidade, algumas preocupações com serviços públicos, especialmente os requerimentos que trazemos nessa semana ligados à Secretaria de Infraestrutura. Embora todos estejam tratando sobre transição de governo, sobre mudanças, é preciso que a gente registre os requerimentos, já que a gestão pública municipal é feita de forma continuada, mesmo de forma sucessiva, independente dos momentos, independente de quem governe. Portanto, aqui o nosso registro, mais uma vez, em ter escutado os moradores do Eucalipto, toda a aflição que envolve a pavimentação daquelas ruas, a interrupção do serviço, a falta de previsão, a falta de orçamento e o transtorno que vem causando aquele bairro. A perspectiva e a promessa que envolviam os assuntos é que nós teríamos algumas ruas já pavimentadas antes da próxima quadra invernosa. Infelizmente, o que nós vemos é que teremos mais descontentamento no uso daquelas vias. Então fica aqui o nosso registro, mais uma vez, repetidas falas nesse sentido, para que a Secretaria de Infraestrutura, essa que está à frente, ou qualquer uma outra que assuma a condução da pasta, possa olhar para esse bairro tão importante, tão populoso, e que há pelo menos 3 décadas está lá com as vias públicas abertas e aguardando a sua devida pavimentação, a sua infraestrutura. 2 momentos marcantes. Olá, doutor Nogueira, seja bem-vindo. 2 momentos marcantes no mês de outubro, que envolvem o mandato do vereador Jorge Vieira. Hoje nós estamos completando 2 anos da inauguração da Praça do Córrego do Feijão. E toda a nossa felicidade por ter abraçado aquela comunidade, mais do que isso, por ser abraçado pela comunidade, ter naqueles moradores, irmãos, pessoas que compreendem muito bem o poder do cooperativismo, do associativismo, o clube de mães e toda a sua fortaleza, a religiosidade daquelas famílias e toda a potencialidade explorada e desenvolvida pela comunidade a partir do fortalecimento da praça com aquele equipamento. 2 anos da Praça do Córrego do Feijão. Toda a nossa felicidade, toda a nossa saudação e toda a nossa solidariedade à líder comunitária que, assim como lideranças comunitárias do Espinho, também foram desacatados, digamos assim, da sua grandeza, da sua importância. E o que eu tenho a dizer, na verdade, a repetir, é que não se intimidem, que não se incomodem, que continuem fazendo o trabalho pela coletividade, que não se minimizem a quem trata a política pública como algo medíocre, algo menor, algo sem importância, algo que não olha para as pessoas como iguais. Para a pessoa que não faz política com o pensamento de liberdade, de emancipação de pessoas, porque assim deve ser a política. A política deve libertar pessoas, tirar pessoas de prisões, estudar as potencialidades e fazer com que as pessoas possam chegar a lugares cada vez melhores, e não se colocar acima de alguma pessoa por qualquer ocupação profissional, política, qualquer relacionamento e deixar as pessoas eternamente aprisionadas. É isso que a gente tem feito. Por isso, o nosso estímulo a qualquer pessoa que tente fazer parte do processo político, seja através das associações, sendo lideranças, entendendo os desejos da comunidade, seja alguém que queira se candidatar e chegar a esse parlamento para ser nosso colega ou até mesmo para ocupar minha vaga, se assim a população escolher. Me sentirei
como eu já disse, muito bem representado. Viva o Córrego do Feijão e, mais do que isso, viva as pessoas que defendem o interesse da coletividade e as pessoas que sabem pensar coletivamente. São esses pensamentos que a gente precisa na nossa política. Falando em Outubro Rosa, dia 10 de outubro, ontem marca o Dia Nacional de Combate contra a Violência à Mulher. E nós, nesse mandato, temos uma expressiva atividade com essa bandeira, a luta feminina, que, por obrigação, nos traz a fazer um pensamento, entendendo as necessidades, entendendo essa política, fortalecendo a rede de apoio, trazendo alguns projetos para que sejam deliberados e apreciados por essa casa, e alguns deles debatidos, respeitados, aprovados, como, por exemplo, a aprovação do projeto que traz para o nosso município a equidade de vagas em todos os conselhos setoriais municipais, de modo que hoje em Limoeiro do Norte, cada conselho municipal que venha a ser constituído deve obrigatoriamente ter 50% de mulheres. É um fortalecimento a todas as mulheres da nossa cidade, é uma abertura de mesas, é uma abertura, portanto, do parlamento, acolhendo ideias, respeitando pessoas, respeitando famílias, nessa construção social que deve ser muito bem observada. Junto a isso, outra política que tratamos aqui, Guarda Municipal Maria da Penha, que não pararei de falar nesse assunto até ver na nossa cidade essa política implantada, como em tantos outros municípios tem rendido excelentes frutos junto à assistência social, junto a equipamentos de proteção da mulher, junto à Guarda Civil Municipal, a Tribunal de Justiça, a Delegacia de Polícia. Então fica aqui a nossa fala nesse sentido, assim como não descansaremos e continuaremos requerendo e falando, enquanto aqui estivermos, pela reabertura do CRAM, Centro de Referência e Apoio à Mulher. Como eu tenho dito, tenho sido uma voz solitária nessa tribuna, em defender essa política, em defender essa fortaleza, que na minha compreensão, em Limoeiro do Norte, foi um passo dado atrás, uma política feminina indo na contramão de todos os municípios que têm defendido essa bandeira. Então fica aqui o nosso pedido nesse sentido, mais uma vez, seja quem for o gestor, estaremos cobrando para que essa política seja retomada. E falando em seja quem for o gestor, o meu posicionamento sobre o dia de hoje, sobre o que anseia a cidade, é que seja protocolado um pedido de licença. Isso é o que a comunidade limoeirense toda tem falado, isso é o que todos os parlamentares desta casa têm falado, seja situação, seja oposição, seja lá o que for, os em cima do muro, como se dizem que tem. O fato é que esse é o assunto em todas as bocas, não só nas bocas, mas em todos os jornais, com exceção dos jornais de Limoeiro. Por incrível que pareça, e por lamentável que seja, e que se diga, os jornais que não falam isso são os jornais da cidade. E a gente sabe muito bem por quê. Os interesses são outros, são da manutenção dos seus negócios. E aí, chegado a um momento como esse, que leva Limoeiro ao ridículo, a gente compreende bem quem ama Limoeiro, quem ama os seus negócios, porque tem limite para tudo, né? Independente do time que você jogue, tem limite da responsabilidade social, dos direitos difusos e coletivos, limites da cadeira que ocupamos aqui nesse parlamento, limite moral de cada ser humano, especialmente daqueles que andam nas ruas da nossa cidade pedindo voto, falando em mudança. E eu, assim como muitos colegas que estamos no primeiro mandato, eu acredito que geramos uma expectativa muito maior naqueles que aguardavam um parlamento renovado, não de pessoas que se diga, mas de ideias, de comportamentos, e que, pela condição de novos vereadores, né, de neófitos, a gente fica sob olhares mais, digamos, críticos, mais ansiosos, e muitas frustrações, tanto internas como externas, volto a dizer, numa questão, lamento em dizer, até moral, porque os argumentos que se trazem fogem à moralidade, principalmente daqueles que têm conhecimento. Porque quando você não tem conhecimento para falar sobre algo, eu entendo que o dever é se calar, mas quando se tem o conhecimento, o dever é falar a verdade.
e não ficar tergiversando, não ficar defendendo interesses que não o coletivo, porque essa cadeira nos é ofertada e nos é garantida para defender o coletivo. Dito isso, repito o que eu disse em outros momentos. Seja quem for o gestor, vocês vão me ver aqui tratando com coerência. Seja pela reabilitação do Dr. Zé Maria, que tem todo o meu respeito, e hoje é a primeira vez nesses anos que eu toco no nome do Dr. Zé Maria, para falar de bem, para falar da sua grandeza. Eu não conheço nenhum limoeirense que não reconheça o tamanho do Dr. Zé Maria, mesmo sendo opositor, mesmo não concordando com algumas ideias ou não estando no seu grupo político. Não há ninguém capaz de diminuir a grandeza deste homem, desse benfeitor. Tenho dito aqui algumas vezes, talvez o maior benfeitor político da história do Limoeiro do Norte. Entretanto, as coisas não devem se confundir. A gente tem que entender que a política é cíclica, que os cargos públicos são objeto de uma construção democrática, onde várias pessoas devem passar por esse assento, e é por isso que assim a legislação prevê, para que cada um tenha a oportunidade de trazer o seu olhar, trazer as suas ideias. E a minha lamentação profunda é porque toda essa grandeza construída falava em austeridade, falava em justiça, em seriedade, numa condução observando os princípios legais, observando o que foi estabelecido, por exemplo, no concurso público, mas que durante 7 anos castigou alguns irmãos limoeirenses. Dito isso, eu sou obrigado a tratar nesse assunto sobre algumas mentiras trazidas a essa tribuna, de pessoas que, como eu já disse, defendendo seus interesses próprios, esconderam uma realidade do município, que se diga, por aproximadamente 10 meses. É importante observar essa postura, não para criticar as pessoas, mas para trazê-los para os trilhos do parlamento e para a função que esse parlamento exige. Porque não estamos aqui para tratar mal e nem julgar as pessoas, mas sim para exercer a função pública para que nos propusemos. Então, não é difícil compreender que em poucos dias as pessoas que estavam cegas passarão a enxergar. Certamente não são em poucos dias, são em poucas horas. Essas pessoas todas passarão a enxergar. E que se diga que os problemas de amanhã são os problemas de hoje. Os problemas que qualquer gestor pega numa transição de governo, seja por essa modalidade, num governo interino, ou seja, num processo eletivo, são os processos de ontem, são os problemas de ontem. E estou dizendo isso porque quem não via os buracos na rua ontem, hoje já passará a ver. Quem não via os atrasos de fornecedores ontem, hoje já passará a ver. E a dívida é de ontem. Quem não via os problemas na saúde, quem não via os problemas na educação, e todos eles têm os seus benefícios. Bati palma, volto a dizer, e bato de novo. Para os bons números da educação e para os bons números da saúde. Mas a gente não está aqui para bater palma, não. O vereador não foi eleito para bater palma, não. A equipe de imprensa, sim. É para bater palma. Inclusive, muito bem paga. É por isso que a imprensa da nossa cidade é toda calada. Muito bem paga. O vereador não é pago para isso, não. Que se diga a cada um de vocês e que percebam em toda a nossa população o que será feito nos próximos dias, evidenciando mais ainda que o amor não é a limoeiro, porque as reuniões onde se planeja a manutenção, fortalecimento de grupo, vai, não vai, inclusive cassação, já se planeja que se diga. Alguém, com todo respeito, por um problema de saúde que necessitou se ausentar, a legislação fala sobre como devemos nos comportar, e isso não serviu de obediência a ninguém. Porque muita gente é obediente aos beliscões que levam. Muito bezerro de prefeitura,
muito leão de WhatsApp, né, que sabe brigar de todo jeito, que sabe aqui mentir e interpretar a lei de cabeça para baixo. Mas que amanhã estará curado de todas as doenças morais, de todas as incoerências ditas nessa tribuna, de toda a cegueira. E você que fará críticas a partir de amanhã, terá o meu apoio também, no que tiver errado. Porque mantendo a minha coerência, eu criticarei o que é errado. Mas eu não aceitarei nenhum tipo de hipocrisia. Nenhum. Porque quem esteve calado sobre os problemas, se junte no momento, já que você diz que defende Limoeiro, para construir, para falar sobre soluções, para trazer recursos, para se irmanar com quem quer que seja no processo político, para salvar a nossa cidade que está endividada, emburacada, devendo dos pneus dos veículos ao serviço público, que ontem não conseguiu pagar seus salários. Acordem, abram os olhos para os bezerros de prefeitura que logo mais começarão a mugir.